Olá pessoal, vamos a mais uma reflexão, mais um bate-papo. E nosso pequeno bate-papo de hoje intitula-se Na Tarefa da Paz. Esse pequeno bate-papo, nós vamos conversar um pouquinho sobre paz, o que realmente nós poderíamos pensar sobre essas três letrinhas extremamente importantes para a humanidade e para nós. Antes de começarmos, vamos cerrar os nossos olhos, agradecer a mais um dia, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse pequeno bate-papo, essa pequena reflexão. Agradecemos aos amigos da espiritualidade maior este momento, que eles nos leve a Maria, a mãe do nosso querido Mestre Jesus, e a ela nós agradecemos o seu infinito e maravilhoso trabalho pela humanidade e pedimos a ela que nos leve até o Mestre Jesus, que a ele nós vamos agradecer os seus exemplos, os seus ensinamentos, pois todos nós temos ele, o nosso querido Mestre, como o nosso ponto maior da nossa evolução, o nosso objetivo maior, chegar ao querido Mestre. E ao Mestre Jesus nós pedimos que nos leve ao Pai, ao Criador do Universo, ao arquiteto de toda essa imensidão de universo, do micro ao macrocosmo. E pedimos permissão para dar início a esse pequeno bate-papo, que assim seja. Na tarefa da paz, todo ano inicia-se com muitas promessas, né? Nós prometemos uma infinidade de coisas, fazemos uma infinidade de planos e espera-se que esses planos sejam cumpridos. Nós gostaríamos, né, de cumprir todos os planos que fazemos logo no comecinho do ano. E o maior plano que nós deveríamos ter em mente, sem dúvida nenhuma, seria a paz dentro de nós. Não a paz do mundo, pois disse uma vez Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. Essa paz que Jesus nos oferece, ela transcende ao conceito que nós temos de paz. É o dever cumprido, é as realizações profundas da alma, é a nossa luta constante para nos melhorar, é entender que cada coisa está no seu devido lugar, que as dificuldades que nós enfrentamos, elas são para o nosso aperfeiçoamento. É muito difícil, claro. Eu também, como qualquer pessoa, todos nós não queremos passar por dificuldades, né? Ninguém quer passar por dificuldades. Todos nós queremos viver em plena alegria, com todas as coisas nos seus devidos lugares, com toda a tranquilidade, mas vai, um momento ou outro, acontecem dificuldades. Dificuldades essas que nós precisamos vencer. Mas como vencer? Vencer com a luta, o bom combate, como se diz, né? A luta do bom combate. Então, esse ano novo, que nós fazemos 1000 promessas e agora deveremos cumpri-las, ou pelo menos devemos lutar para realizá-las, buscar a paz, buscar a harmonia interna, buscar o equilíbrio. E a busca desse equilíbrio começa com as nossas lutas interiores. Joana de Ângeles nos ensina que somos seres que temos sombras, que temos uma infinidade de distúrbios, de desequilíbrios, mas ela nos ensina que esse desequilíbrio, esses problemas que nós temos dentro de nós, não é para que nós, vamos dizer, fingimos que não existe. Nós temos que botar isso para fora, de uma forma ou de outra, e trabalhar
trabalhar para resolver. Resolver na luta interior, na batalha interior. Resolver identificando os problemas e procurando achar as soluções para eles. Essas soluções muitas vezes serão necessárias ajuda de terceiros, sim, sem dúvida. Poderemos precisar de ajuda de profissionais da área de saúde, podemos precisar de aconselhamento. Para aquele que é espírita, como nós, vamos também buscar o conforto na casa espírita através do passe, do tratamento espiritual. Nós vamos, como eu disse, ao profissional de saúde, ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, porque ir ao psiquiatra não significa que você é louco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O psiquiatra é um profissional que estuda e procura ajudar a resolver os problemas do nosso cognitivo, da nossa psique, da mesma forma que um psicólogo, só que cada um atua de um jeito um pouquinho diferente, mas são profissionais importantíssimos para a nossa vida. Pois é, e nessa busca que nós vamos realizando, vamos encontrando o equilíbrio. E quando nós tivermos realmente equilíbrio, nós temos paz. Na tarefa da paz, então a luta interior, essa luta interior nos remete ao amor. Se fala tanto em amor, né? Nas religiões, nas músicas, nas poesias. Eu vi um vídeo há pouco tempo atrás em que o palestrante falou no amor e distinguiu ele de duas partes. Um ele chamou de amor horizontal e o outro ele chamou de amor vertical. Eu achei muito interessante a forma que ele colocou, ele foi bastante feliz. Ele chama de amor horizontal aquele amor que a gente faz, ou aquele ato de amor, ou aquela bondade, ou aquela realização, e que a gente espera retorno. A relação marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, amigos, mas não importa. Importa assim, o amor horizontal, ele na verdade ele é um amor de meio capenga ainda, porque ele espera retorno. Eu fiz isso para você, agora eu espero que você retribua, ou que você reconheça, que você diga, obrigado por você ter me ajudado, que bom. Então eu vou dar uma cesta básica, mas espera um pouquinho, deixa eu tirar uma foto para eu colocar na minha rede social, para todo mundo ver que eu fui bacana, que eu fui cristão, né? Principalmente na época do Natal, a gente faz muito disso, né? Adora ajudar na época do Natal, é tão bonito, toca os sinos, troca presentes, bebe. Mas eu preciso ajudar o próximo. Não, nós temos que ajudar o próximo o ano todo, desde o dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Sempre que se bate a nossa porta, sempre que se cruza os nossos caminhos, ou que a gente vai em busca daquele que está sofrendo, daquele que precisa, estender a mão. Mas não no amor horizontal, não naquele amor, por que se pode chamar isso de amor, né? Esperando algum retorno. Não, nós temos que ir no amor vertical. Achei muito interessante a colocação do palestrante. O amor vertical, ele não espera nada. Simplesmente eu vou ajudar, eu vou fazer o que eu posso e sigo. Lembra da passagem de Jesus do bom samaritano? Né? Samaritano, naquela época, era um homem bem desprezado, era uma pessoa que não acreditava em nada. Se você for estudar o que eram os samaritanos, é que ficou essa palavra, porque o bom samaritano, então dá uma impressão, mas naquela época samaritana não era uma coisa muito boa, não. Pois é, ele passou pelaquela pessoa toda machucada, porque ela foi atacada por ladrões que o machucaram, deixaram ele lá quase morto. Passou um sacerdote, pouco se lixou. Passou um monte de gente. Quando ele passou, ele se doeu pela dor da pessoa, levou a pessoa num local, tratou dela, deixou pago lá para a pessoa do lugar lá, falou, olha, cuida dele, eu tenho que ir para tal lugar, quando eu voltar, se você gastou mais do que eu deixei aqui, eu te reembolso. Ele perguntou o nome da pessoa? Não. Por acaso ele sabe quem é aquela pessoa? Também não. Ele simplesmente ajudou. Quantas vezes nós precisamos
lutar para fazer dessa forma. Ajudar sem esperar nada em troca. Ah, mas eu ajudo porque eu estou esperando ir para a espiritualidade, porque eu não quero passar pelo umbral. Ah, sei. Agora, para aquele que não é espírita, ele fala, não, eu ajudo o próximo porque eu não quero ir para o inferno. E coisas assim. Tá bom, é válido, mas tá se esperando uma troca. Ah, não, eu vou ajudar porque eu quero ir para o plano espiritual superior. Aí eu vou ajudar porque eu quero ir para o céu. Troca. Já viu aquelas pessoas? Eu já me identifiquei nessa situação de um dia parar numa lotérica, jogar, e quando você está saindo assim, você já fica pensando, bom, se eu ganhar 10% vai para os pobres. Pronto, eu já começo a negociar com Deus, né? Ó, Deus, faz eu ganhar, porque 10%, e é 10%, não é 20, nem 30, nem 50, é 10% vai para os pobres. Os pobres precisam, né? Então Deus, ó, vamos nessa aí, né? Faz eu ganhar que 10% vai para os pobres. Então nós estamos sempre negociando. O nosso amor é um amor horizontal, mas nós precisamos desenvolver o amor vertical. Ou aquele amor em que nós fazemos por quê? Ah, fazemos por fazer. Fazemos porque me agrada fazer, ponto. Vai ter retorno? Se tiver, muito que bem. E se não tiver, muito que bem também. Quando começarmos a pensar desse jeito, nós estaremos desenvolvendo dentro de nós o amor vertical e, acima de tudo, a paz. Aquela paz que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. A paz do mundo você consegue com recursos financeiros, a paz do mundo você consegue com fama, com uma série de coisas você consegue a paz do mundo. Mas ela é uma paz passageira, ela é uma paz que tem uma série de cobranças. A paz que nós precisamos, aquela paz interior que não tem preço que pague, não tem como comprar. É a luta interior que nós vamos obter. Muitas vezes eu brinco quando eu falo os monges lá no Tibete. Eu faço às vezes algumas brincadeiras, né, alguma palestra que alguém já assistiu, que eu falo, né, eles ficam lá sentados de olhos fechados, fazendo lá um mantra, né? E aquilo tem seu valor, mas nós não podemos nos isolar da vida, né? Não podemos, nós temos que enfrentar. Mas às vezes eu fico pensando, sabe? É legal você se isolar algum momento para uma meditação, para uma reflexão em que você possa se isolar, se você assim tiver como, no alto de uma montanha, ali ficar sozinho, quieto. Se você não puder, você se isola mesmo dentro do seu quarto, com a porta fechada, sentado na beirada da cama, fechando os olhos, e ali você faz a sua meditação. Não importa onde, mas nós precisamos desenvolver esse processo de conversar conosco mesmo, que na verdade, quando nos isolamos e passamos a conversar conosco mesmo, fazemos nossas reflexões e nossas meditações, nós estaremos conversando com quem? Com o nosso mentor. Com o nosso mentor. Ah, então às vezes eu me pego conversando com os meus botões. Não, às vezes você se pega conversando com o seu mentor. O mentor não conversa com você sussurrando no ouvido físico, ele conversa com você sussurrando lá no fundo da sua mente, do seu cérebro, do seu eu mais profundo. Sabe, aquela coisa que nós chamamos no espiritismo de intuição. E para se desenvolver a intuição, nós precisamos desenvolver a paz interior. Divaldo Franco tem um trabalho maravilhoso, para quem conhece sabe, que é o movimento Você e a Paz. Ele leva esse movimento para todos os cantos do mundo, para milhares de cidades no Brasil. E o que ele vai sempre falar nesse movimento, e existe uma música que se coloca sempre no final, uma música muito bonita, em que a letra fala assim, a paz começa em mim.
A paz começa em mim. Não adianta eu exigir a paz daquele governante, daquele país, daquela pessoa. Não resolve. Eu tenho que começar a paz dentro de mim. A grande tarefa do cristão é sua reforma íntima e ir em busca de oferecer paz. Desenvolver paz amando cada vez mais. Essa é a realidade, essa é a verdade. Mas como que eu vou desenvolver paz? Como que eu vou trabalhar a paz? Pois é, eu já falei a palavra. A primeira forma de desenvolver a paz é o trabalho. Vamos citar mais uma pessoa, nosso querido Chico. Quantas vezes, em que às vezes ele sentindo dores profundas, porque muita gente acha que, eu queria tanto ser igual o Chico, eu vou fazer a mão assim, vou pôr a mão assim, vou começar a psicografar igual o Chico, né? Quantas pessoas já não pensam assim, né? Que eu gostaria de ser o sucessor do Chico. Pois é. Mas acontece que, será que nós estamos em condições de enfrentar o que ele enfrentou? Né? Jesus também disse uma vez, quando uma mulher o procurou com seu filho e falou, ele quer segui-lo. E aí Jesus disse, ele está preparado para enfrentar o que eu vou enfrentar? As dificuldades que eu tenho pela frente? Então, o Chico, ele sofria muito, ele tinha muitas dificuldades, ele tinha muitos problemas na frente. E quando ele recorria ao querido Emmanuel sempre dizia para ele, vamos trabalhar. E não tem outra saída, nós temos que trabalhar. Não é trabalhar somente, pegar no cabo da enxada para limpar um terreno, não é isso. Trabalhar em todos os sentidos, cada um na sua profissão, cada um na sua tarefa própria. Trabalhar no contexto do trabalho espiritual, do trabalho cristão. Você é da igreja protestante, vai lá trabalhar na sua igreja. Você é católico, vai trabalhar na sua igreja. Você é espírita, vai ao centro espírita, vai procurar fazer alguma coisa. Vamos trabalhar. Você não é de religião nenhuma? Não importa, vamos trabalhar também. Tem muitos corações que precisam de ajuda, muitas pessoas precisando de ajuda das mais variadas, seja ela uma ajuda física, né, com recursos, seja ela um aconselhamento, seja ela emprestar o ouvido para escutar o que a outra está falando. Há uma infinidade de problemas a serem equacionados e resolvidos. O segundo ponto que eu escrevi aqui na minha colinha, porque eu tenho uma colinha aqui, viu, pessoal? Não pensa vocês, não. Tem a colinha aqui, ó. O segundo ponto é o estudo. Nós precisamos estudar. Estudar o mundo à nossa volta. As ciências estão aí para nos tirar da ignorância. As ciências, elas vêm nos mostrar como as coisas funcionam, como devemos nos comportar perante uma infinidade de situações. Pois, vamos pegar um exemplo bem simplório. Você vai construir uma casa. Cientificamente falando, você não pode criar um telhado em que as colunas não podem sustentar. Isso não é castigo de Deus. Deus castigou, fez o telhado cair. Não. Isso é pura lei de física. Se você não equacionar de forma correta todos os pilares de sustentação da casa, a casa vai cair. Isso não tem nada a ver com Deus. As leis da física, da química, da matemática pertencem a Deus. Mas são leis que eu tenho que obedecer. Se eu tiver um carro a 120 por hora e bater num objeto, eu poderia perder a vida física. Eu poderia ter problemas graves. Castigo de Deus? Não. Eu apenas não obedeci leis. Desculpa essa barulhada toda, porque aqui em casa nós temos cachorros, maravilhosos cachorros, que de vez em quando eu quero dar uns cascudos neles, porque eu falei, eu vou fazer uma palestra agora, vocês ficam quietinhos. Estavam todos os dois aqui quietinhos assistindo a palestra. Vamos lá para fora latir, né? Mas não tem problema.
Ah lá, pronto, já estão latindo ainda. Ai, nós, né? Então, o estudo das ciências, os estudos das coisas da vida, os estudos espirituais, para quem é espírita como nós, os estudos da sua religião, vamos estudar sempre livros, textos, assistir palestras, vamos adquirir conhecimento, porque nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos identificar em nós os acertos e os desacertos para que possamos corrigir, não é verdade? Lutas interiores, outro ponto para se obter paz. Então, o trabalho, o estudo e as lutas interiores é outro ponto importantíssimo para que possamos obter paz. Pois eu tenho, você tem, todos nós temos dificuldades internas, né? Desequilíbrios, todos nós temos. E precisamos identificar esses desequilíbrios e corrigi-los passo a passo, né? Com novos comportamentos, com novas atitudes, em busca de trabalho, de estudos, para que possamos nos conhecer e fazer essas mudanças. Um ponto importantíssimo nisso tudo, a prática do bem. Vamos eliminar das nossas ações, dos nossos pensamentos e da nossa fala tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não nos leva à paz, tudo aquilo que não nos leve a amor, tudo aquilo que não nos leve ao bem. Então nós temos que praticar o bem, praticar amor para que vivenciemos paz. Caridade constante, prática do bem, estamos falando uma coisa que é igual a outra, porque a caridade constante, ela não quer dizer que eu vou ter que ficar dando esmola. É bonito, né? Você dá um tostãozinho para aqui, para lá, ajuda. Mas isso não é a caridade. A caridade transcende e muito a isso. Caridade está na forma de a gente falar, na forma de a gente ouvir, na forma de a gente pensar e na forma de a gente agir. Isso é caridade. Já viu aquele texto de Paulo, se eu não tiver caridade eu nada sou? Que adianta eu falar a língua dos anjos, eu entender toda a mecânica do universo, se eu não tiver caridade eu nada sou? Ou seja, se eu não tiver amor, eu nada sou. A caridade, a fé e a esperança são três irmãs muito interligadas. A fé é importantíssima. A esperança, ela nos faz seguir avante, né? Nos faz caminhar a esperança. Mas nós precisamos ter lá como o frontal de tudo, a frente de tudo, a caridade. Pois disse Jesus um dia, buscai o reino de Deus, porque o resto vos será dado como acréscimo. Então, o reino de Deus é o ponto mais importante. E onde está esse reino de Deus? Lá naquela nuvenzinha, no alto da montanha, lá no céu, lá na espiritualidade? Não. O reino de Deus está dentro de nós. E como eu faço para conhecer o reino de Deus? Nicodemos perguntou a Jesus, mestre, como eu faço para ver o reino de Deus? E Jesus disse, em verdade vos digo, se não nasceres de novo, não poderá ver o reino dos céus. Claro, são as reencarnações que vão fazendo a gente aprender a trabalhar, a estudar, a resolver as nossas lutas, a prática do bem, a caridade, todo esse processo de evolução material, espiritual, cognitiva, tudo isso faz parte de um contexto mais profundo, tem muito profundo e muito até trabalhoso, por assim dizer, e necessário encarnações. Numa encarnação, você, eu, nós, subimos um degrauzinho, na outra encarnação, outro degrauzinho. Numa encarnação, a gente pisa no tomate, mas na outra encarnação a gente corrige e vão subindo. Até um momento que acontece o que os espiritualistas vão chamar do ato de acordar, né? Ele acordou, ele acordou para a realidade da vida, a realidade do espírito, né? Muitos de nós ainda estamos em sono profundo. Pedro acordou quando o galo cantou 3 vezes. Judas acordou quando ele viu a atitude desequilibrada dele.
Paulo de Tarso acordou quando Jesus conversou com ele na estrada de Damasco. Francisco de Assis acordou quando Jesus, lá na igrejinha, na cidade de Assis, disse no seu ouvido: Francisco, reconstrua a minha igreja. Quem sabe, num dado momento, ou para muitos de nós, na forma mais profunda, Deus já conversou com a gente. Jesus já conversou com a gente. Quando Jesus, muitas vezes, no nosso dia a dia, numa situação qualquer, nos fez acordar, né? E a gente passa a ter uma nova forma de encarar a vida. Não mais pensando na vida simplesmente pelo lado material. O lado material é importante, sem dúvida nenhuma, precisamos do lado material para viver. Mas acima do lado material, a vivência interna para um contexto espiritual. E assim, nós vamos chegando ao final do nosso bate-papo. Quero agradecer a todos a paciência de nos ouvir e que possamos refletir um pouquinho na paz, a busca da paz, como o título do nosso bate-papo, na tarefa da paz. A tarefa da paz interior, exterior, coletiva, paz, para que possamos ter condições de nos conhecer cada vez mais, trabalhar cada vez mais e lembrando que o planeta está em franca mudança. Nós evoluímos, o planeta também evolui. O planeta, para não deixar passar em branco, ele começou lá atrás com um planeta primitivo, depois passou a um planeta de expiações e provas, quando nós passamos a ter livre-arbítrio, começamos a responder pelos nossos atos, pois quando éramos primitivos não respondíamos pelos nossos atos. Não tínhamos ainda a capacidade do raciocínio que nós temos hoje. O neocórtex não tinha sido desenvolvido como ele é atualmente. Agora chegou o momento do planeta deixar de ser um planeta de expiações e provas e passar a um planeta de regeneração. Um planeta onde não esperem um planeta perfeito, feliz, lindo, maravilhoso. Não, não é isso. Mas é um planeta muito, muito melhor do que hoje. Começa a todos nós, como o nome diz, um processo de nos regenerar. Porque vai seguir outros degraus o planeta. Planeta feliz, como eu usei o nome, um planeta de felicidade plena, e tem outros nomes que os espiritualistas dão a outros degraus que o planeta vai chegar. Mas um planeta de regeneração é sem dúvida nenhuma um estágio maravilhoso que nós precisamos alcançar. E para que nós possamos ir para um planeta de regeneração, necessário essas mudanças todas. Porque se nós não mudarmos, a espiritualidade não nos quer mal. Deus ama todos os seus filhos do universo todo. Mas nós seremos retirados desse planeta quando chegar a hora da nosso desencarne e seremos convidados a habitar um outro planeta mais primitivo, como aconteceu com a Terra quando ela estava passando de um planeta primitivo para um planeta de regeneração. Muitos espíritos vieram de outros planetas que estavam passando de regeneração para de expiações e provas para a regeneração. Então esses espíritos vieram para cá. Então, em plena era de um planeta de expiações e provas, esses espíritos que tinham muito conhecimento, mas pouca moralidade, vieram nos ajudar e ajudar a si próprio. Esses espíritos, a sua grande maioria, já retornou para os seus planetas. Nós espíritas, para quem não é espírita, nós acreditamos na vida em outros planetas. Nós acreditamos que a vida não está somente neste planeta. Então, esses espíritos retornaram para os seus planetas que já passaram de expiações e provas para regeneração, de regeneração para um planeta feliz e outros nomes que se dão lá que não importa. São evoluções em que a matéria vai sendo deixada de lado e o espírito vai sendo exaltado, o amor, a paz, né? Então,
E se nós tivermos mudanças, nós teremos condições de permanecer aqui. Uma nova encarnação, voltamos para cá. Então vamos desencarnar? Vamos, todos. E vamos voltando para cá. Outros talvez não tenham condições de voltar para cá, vão para um planeta inferior. Outros não têm condições de voltar para cá. Por quê? Porque vão para um planeta muito superior. Tem esse também. Quantos espíritos que não estão aqui nos ajudando, espíritos maravilhosos que tem nesse planeta, muitas vezes na humildade do anonimato, e que ao desencarnar não precisam mais voltar para cá, vão para outros orbes muito mais evoluídos, pois vieram para cá por missão. Vão voltar lá para os seus entes queridos, onde eles estiverem em algum recôncavo do universo. É lindo a obra de Deus. É uma questão de conhecer com calma, estudar, e vamos ver que tudo está no seu devido lugar. Cada coisa está cumprindo o seu momento. Certo? Já estamos passando da hora, mas o companheiro espiritual me pediu para que nós falássemos essa transformação planetária que se faz necessário falar, né? Então eu convido todos a cerrar os olhos, para que possamos fazer o fechamento desse bate-papo, vibrando pela paz no planeta Terra, pela paz entre todos os povos e nações, pela compreensão entre todos os governantes, pelo respeito que todas as nações têm que ter entre si. Vibrar muito amor para o nosso Brasil, que passa por um momento muito difícil, que possamos aqui também ter a paz, a compreensão, o amor entre as criaturas. Vibrar pelos hospitais, pelas escolas e por todas as religiões, que possam todos se respeitarem, se amarem, cada um viver a sua realidade, aquilo que acredita, mas dentro do mais profundo respeito, pois assim vai gerar paz. Vamos vibrar por todos aqueles que ainda não nos entendem e nós não os entendemos, para que possa também existir o equilíbrio e a paz. Vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos queridos parentes, para aqueles que a gente tanto ama, que está aqui encarnados, os que já partiram para a espiritualidade maior. Vibremos muito amor a todos. Vamos vibrar pelo nosso lar, sim, pela nossa casa, por todos aqueles que habitam a nossa casa, os nossos queridos, as pessoas que tanto amamos, por os animais domésticos que nós temos, por tudo que existe dentro da nossa casa. Vamos vibrar muito amor, muita paz. E por fim, vibrar por nós, para que possamos ter equilíbrio, paz, buscar o caminho maior, buscar o caminho da libertação interior, que possamos nos conhecer profundamente, fazer todas as renovações necessárias e seguir a vida com muito amor, com muito trabalho, com muito estudo e desenvolvendo a paz. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade.